Vamos agora para o acabamento da abertura das costas da blusa. Esse é um tipo de acabamento muito comum em blusa e é usado para poder passar a cabeça, né, quando o decote é um pouco mais fechado. Então, eu comecei tirando qualquer fiapo, qualquer desfiado. Logo após, eu peguei esse viés de 3 centímetros mais ou menos, 3,5, que foi cortado no sentido do viés, tá? E nós vamos aplicar aqui, ó, com a costura de meio centímetro, nós vamos vir costurando esse viés. Quando chegar ali no finalzinho, nós vamos fazer a curva e voltar na direção oposta. Uma atenção especial, que a gente precisa costurar uma largura aí de meio centímetro, 7 milímetros no máximo, que senão fica muito grosso. Então, vou aproximar aqui a câmera da máquina para vocês poderem acompanhar mais de perto. E agora eu vou começar a costura do meu acabamento. Eu começo abrindo a blusa toda, por isso é importante fazer esse acabamento antes de fechar a lateral da blusa. Fica mais prático para encaixar na máquina. Coloco a blusa por baixo, o viés por cima, inicio o primeiro ponto. E agora eu vou costurar usando a lateral da sapatilha da máquina como medida, né? Então, vou fazendo todo com meio centímetro. Agora, uma atenção especial aqui nessa parte do finalzinho, né? Da curvatura final. Eu vou dar um pique em forma de M, né? Uma perninha para um lado, outra para o outro. Atenção que esse pique ele é bem pequenininho, tipo meio centímetro no máximo. Que é para poder essa curvatura aí que é fechada, né? Ela possa se abrir e eu consiga passar a costura. Vou aqui aproximar bem a câmera para vocês, tentar mostrar para vocês esse pique, ó. Olha isso, tá vendo? É bem pequenininho. Só para que ele permita que a gente consiga fazer essa curvatura com mais tranquilidade, porque de outra forma ficaria tudo embolado. Agora vamos lá para vocês verem como é que eu faço a costura agora do viés. Parar aqui um pouco a câmera. E agora bem devagar, não precisa ter pressa. A parte do acabamento é uma parte que realmente é lenta. Não adianta você querer correr, que senão você vai desfazer ou fazer um acabamento mal feito. Eu vou puxando levemente o meu viés. Lembra que ele foi cortado no sentido enviesado? Então, nesse momento dessa curvatura, eu preciso dar uma puxadinha nele para ele dar uma leve esticadinha. Porque depois, quando a gente virar esse viés, ele vai fazer a curvatura e não vai ficar bambo sobrando. Agora, já na parte reta, você não precisa estar esticando, só levemente. É algo que você vai adquirir com o tempo, essa prática. Vou cortar aqui esse excesso. Vou tirar da máquina para mostrar para vocês como ficou. Olha só. Eu tô vendo que aqui quis dar uma leve preguiado, tá vendo? Mas é coisa pouca, bem coisa de milímetro. Se a gente der uma puxadinha no tecido, uma ajeitada na costura, ele se desfaz. Vejam? Se desfez. Agora, se tivesse ficado uma prega maior, aí teria que desmanchar e refazer a partir desse ponto, tá? Porque agora eu vou abrir mais esses piques, que antes eu fiz ele bem pequenininho e eu preciso que ele fique reto, né? Que essa curva fique reta. Agora, eu vou refilar esses fiapos que estão aí, mas antes disso, eu vou no ferro, passar ferro pelo lado dos direito, que é para manter isso bem chapado, porque o próximo passo é isso aqui, ó, dobrar o viés 2 vezes, para embrulhar toda essa sobra de tecido e fazer uma costura que rente à costura anterior. Eu fui lá no ferro, já voltei. Você pode pausar o vídeo, né, se você estiver fazendo e assistindo, para você ir lá passar o ferro. E eu vou mostrar para vocês como ficou depois que passei o ferro. Ficou assim, ó, como fica todo bem chapadinho, isso facilita muito os próximos passos do nosso trabalho, tá vendo? Aproximar bem para vocês verem, ó. E eu gosto de passar ferro pelos direitos, jogando a costura pro lado do viés. Porque é o que a gente vai fazer agora, que é embrulhar essa sobra de costura. Vocês estão vendo como ficou? Agora, vamos pro próximo passo, tá? O próximo passo, a gente vai o quê? Refilar aqui, né? Qualquer excesso para manter essa sobra de costura em meio centímetro, que fica um viés bonito, né?
Fica um acabamento com uma largura bonita. E é bom manter todo ele na mesma largura, porque essa sobra de costura aqui vai servir de base para a largura do nosso viés. Vocês vão entender agora o que eu estou falando, ó. Tirar aqui essa sujeira da máquina e vamos lá para o próximo passo. Próximo passo, depois que você refilou toda essa sobra de costura, tirou os fiapos, limpou tudo, nós vamos pegar o viés, dobrar uma vez e depois dobrar novamente. Mas tem um detalhe importante: quando a gente dobra a segunda vez, essa dobra precisa cobrir a costura anterior. Eu aqui agora estou fazendo um alinhavo à mão, que é para eu conseguir manter esse viés na posição que eu preciso, para quando eu costurar, eu conseguir prendê-lo, que eu vou costurar pelos direitos. Eu vou costurar aqui, ó, exatamente onde tá passando a marcação da outra costura, né? E aí eu preciso deixar uma bordinha do viés passando por cima da costura, para que depois eu consiga, ó, quando eu costurar, ó, pegar a minha costura que vem de fora, pegar essa bordinha. Aqui, ó, eu vou passar a costura aqui. E eu preciso que lá no avesso, ela consiga pegar um pedacinho do viés dobrado. Por isso que eu estou fazendo o alinhável, eu acho mais seguro. É um tempinho a mais que a gente gasta, mas que economiza, que a gente tenha que fazer um retrabalho, né? De não ficar legal e a gente ter que desmanchar e refazer. Até porque esse tecido agora já está bem sensível, né? Que a gente deu esses piques, né? Veja a região da curvatura. Eu vou dar mais um pique, que é para ela se abrir bem, para o meu viés acomodar, né? A gente vai fazendo um sanduíche, jogando toda a sujeirinha de costura para dentro desse viés. Esse tipo de acabamento é muito comum. A gente usa ele para fazer acabamentos em cavas de blusas, a blusa quando ela não tem manga, né? Eu uso ele para fazer exatamente dessa mesma forma em punho de camisa feminina. Sabe quando a gente faz a blusa de manga comprida? E aí não quer fazer aquele acabamento do punho grande, igual de masculino, que é um acabamento mais grosseiro, né? Então, a gente pode usar exatamente esse acabamento aí para fazer a gotinha da abertura do punho, um acabamento no decote, né? Às vezes a gente faz uma gotinha na frente, no centro da blusa ou do vestido. Pode ser feito esse acabamento aí. Eu tô acabando aqui e a minha linha está pela hora da finalização. Meu Deus, será que vai dar? Olha, deu. Que bom. E agora eu vou o quê? Para a máquina. Agora que já tá alinhavado, vocês podem ver como ficou, olha. É mais seguro para eu ir passar na máquina, porque agora eu vou fazer a costura pelos direitos, né? Eu vou jogar aqui na máquina e vou costurar bem aqui, ó. Por cima, vou ir fazendo a costura com pontinhos pequenos. Abrir novamente a blusa, novamente eu reforço a importância da gente ainda não ter fechado as laterais. Por isso que a costura, ela segue um passo a passo, que pode tornar o seu serviço mais fácil, ou se a gente passa uma etapa à frente da outra, pode tornar as próximas etapas mais difícil. Mas de vez em quando a gente se atrapalha, passa uma etapa na frente da outra e paga as consequências, né? Mas o ideal é, antes de começar, a gente pensar quais as etapas vêm antes e quais as etapas vêm depois, justamente para poder ser mais prático o nosso trabalho e também a gente evitar, né, retrabalho. Eu já passei aí tudo, você vê que eu tô fazendo um ponto bem devagarzinho. Essa é uma hora que não adianta correr, né? Para justamente ele encaixar ali. E agora eu vou tirar da máquina, né? Vamos ver a hora da verdade. Será que ficou? Vamos ver. Ó, eu tô vendo que em alguns lugares ele pegou fora do encaixe ali da costura. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para mostrar para vocês. Ó, tá vendo? Aqui ficou certinho, tá vendo? Batendo. Mas aqui, ó, no lugar da curva, ele passou por cima do viés.
É uma coisinha boba, né, que a pessoa leiga não vai perceber, mas o objetivo é que a gente consiga, com o tempo, aprimorar a habilidade e cada vez mais passar no lugar certo a costura. Aqui vocês podem ver ele de cima, né? É como ficou o acabamento. E agora eu quero mostrar para vocês por dentro, pelo avesso, como que ele ficou. Vejam? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Pronto, tá vendo? Era esse o objetivo, que a costura pegasse bem na borda do viés, embora a gente acabou costurando pelo direito, lembra? Mas o alinhavo foi quem permitiu que isso acontecesse assim. Aqui agora eu já tô arrancando o alinhavo, que não precisa mais dele. Pra mim tá bom esse acabamento, vou manter ele aqui mesmo, não vou desfazer, tá ótimo. Vou cortar aqui esse excesso, né? Porque agora nós vamos pro próximo passo da nossa blusa. Vamos lá?